bem-vindos a mais um episódio do ABC Dados. Estamos aqui mais uma vez com a Fabrícia, com o Leleca. Oi. Ei, gente! Ei! E comigo, Juliana Lima. Voltando um pouquinho para a nossa nova mecânica aqui de como vai ser o ABC Dados. No episódio anterior, a gente trouxe duas convidadas super especiais. O episódio ficou incrível. Se você não escutou, corre lá e ouça o episódio anterior. E agora, dando sequência, nós vamos fazer um conteúdo um pouco mais informativo e a gente vai voltar na pauta do blockchain. E o nosso tema de hoje, desse episódio, é tudo que você queria saber sobre blockchain e nunca teve coragem de perguntar. Então, vamos direto, papo reto, vamos começar o nosso papo de hoje e eu vou começar puxando essas perguntas. Quero saber, como que o blockchain é utilizado? Que áreas que utilizam o blockchain hoje? O blockchain, ele ainda está, que a gente pode chamar de uma fase embrionária, né? Vou dar um pouquinho do histórico, a gente já teve um episódio que falou sobre isso, mas a abordagem aqui é um pouco mais prática. Então, ele surgiu, né, através do Satoshi Nakamoto, que lançou a codificação do Bitcoin, que eles chamam de white paper, lançou na internet e os desenvolvedores começaram a codificar o que seria o Bitcoin, que basicamente é uma rede de dados, um network, né, uma rede de dados abertas, em que você não tem uma única base de dados alocada num servidor. Então, você descentraliza aquela base de dados e espalha pela rede. Então, isso é basicamente o que o blockchain né, pelo conceito. E ele pode ser utilizado em qualquer área que você precisa fazer um armazenamento de dados. Então, basicamente, em tudo você pode utilizar. Mas ele tem algumas características que vão limitar um pouco a justificativa de utilizá-lo, que seria que ele é imutável, uma vez que você acrescentou aquele dado naquela rede, você não consegue deletar, porque a última informação que você anexou naquela rede, ela vai ser a chave para a próxima, então imediatamente já vai conectando o outro, então você não consegue alterar aquele bloco. Ele é descentralizado, então se você precisa daquela base de dados dentro da sua empresa ou dentro do seu servidor, não serve. E ele é transparente, então qualquer pessoa pode entrar naquela rede e ver quais são os dados que estão inseridos naquela rede. Então, assim, se você não precisa desse nível de transparência, dessa imutabilidade, você não utiliza. Então, basicamente, como eu disse, é uma abordagem, um sistema novo, né, que está aí desde 2009, e quem tem sido pioneiro na utilização é o mercado financeiro, principalmente quando você fala de instituição para instituição, né, porque tem todo o sistema financeiro, ele é interconectado, então, por exemplo, o Banco Itaú, ele é conectado com o HSBC, então ele tem o que a gente chama de back-end atrás dessas instituições, então, como eles precisam de ter rastreado todas as movimentações que é feito de uma instituição a outra, eles costumam utilizar o blockchain. A grande área, assim, que é pioneira é o que a gente chama de fintech, mas tem sido utilizado em alguns países como Estônia, assim, sistema de votação, a logística também para você saber alguns determinados substâncias, por exemplo, opioides, que é bastante rastreada. Se você precisa saber exatamente de onde surgiu, de onde veio e para onde que está indo, quem está prescrevendo, então está sendo utilizado. Então a gente tem a cadeia de suprimentos, aí conhecido como supply chain, também um bom braço de utilização do blockchain. Bitcoin, né, que é a cryptocurrency, então, assim, é uma coisa mais descentralizada, um pouco meio que dark ainda, tem muita gente que fica um pouco inseguro de utilizar, muito volátil, tem muitas alterações ali, pelo pouco número considerado 7 bilhões de habitantes no mundo, né, um número reduzido de pessoas que utilizam. Então, é isso, assim, respondendo... É praticamente um livro contábil, né? Fica registrado todas as informações, quem fez o quê, de onde que foi para onde, o que é isso, quem foi a última pessoa que alterou alguma informação, isso. tal, né?
Recentemente, eu ia até emendar com outra pergunta, mas acho que você já meio que adiantou, que isso já está no nosso dia a dia, né? E parece que sim, não de forma palpável, que a gente saiba, mas nos bastidores aí sim. Eu ia comentar de uma reportagem, eu até disse isso para vocês, que eu li que as grifes de roupas, né? E aí nós estamos falando de super grifes, né? Já estão usando o blockchain para evitar a pirataria. Então, eu acredito que vai chegar o quanto antes, né? Quando a gente assustar, a blockchain já vai ser algo muito real aí no nosso dia a dia, nas nossas operações e tudo que a gente faz aí, né? Passando para uma segunda pergunta, acredito que você já ressaltou isso, mas queria que você explicasse o porquê de ser seguro. Blockchain é seguro e por quê? Sim, extremamente seguro na medida que você armazena, porque primeira coisa, ele é armazenado numa rede aberta. Então, não tem um detentor do dado. Tipo assim, por exemplo, eu sou o Zuckerberg, dono do Facebook, eu pego seus dados do Facebook e faço o que eu quiser ali, né? Então, eu posso fazer um marketing com aquele acesso, eu posso colocar algumas informações ali, algumas sistemáticas para rodar, para te conduzir para um determinado tipo de contatos, enfim, eu posso fazer um monte de coisa. Então, como é descentralizado, você não tem um proprietário daquele dado. Então, já limita as big techs aí de utilizar aquele seu dado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como você está numa rede aberta e você adiciona aquela informação através de problemas matemáticos, que é a criptografia, então, você tem uma lógica muito complexa de computadores trabalhando simultaneamente para poder inserir aquela nova informação. Então, primeira coisa, é difícil você alterar aquela lógica porque tem milhares assim de uma potência computacional muito grande trabalhando. E segundo, você precisaria de corromper o network para poder alterar. E a gente está falando de network, e quando a gente fala de Ethereum, quando a gente fala de Bitcoin, a gente fala desses networks maiores, a gente está falando de algumas centenas de milhões assim, de máquinas processando. Então, você tem que colocar todo mundo, tipo assim, fazer um conluio com todas essas máquinas para poder alterar aquela lógica. E primeiro, você não tem acesso a quem são eles, quem são essas pessoas, né? Quem são esses computadores. Eles estão ao redor do mundo, então, assim, você tem várias barreiras para poder fazer isso. Enfim, colocar todo mundo na mesma página. Dizer, olha, a gente vai corromper o network do Bitcoin ou qualquer network, sei lá, de uma farmacêutica. Você precisa de muita gente, e isso custa muito dinheiro. Então, o que eles falam é o seguinte: teria como corromper na prática, no papel, assim? Teria. Mas o custo de você fazer aquilo, provavelmente, o objetivo que você tem em mente para corromper. Então, vamos pegar o exemplo da farmacêutica aqui, que produz opioide. Eu quero corromper para poder alterar uma remessa de opioide. Provavelmente o valor daquela remessa que você está querendo corromper não justificaria o que você teria que investir para poder corromper todo o sistema, enfim, é muito complexo. Então, faz com que o sistema seja assim, totalmente. A gente fala que é inhackeável, mas como nada é inhackeável, a gente coloca essa ponderação. E terceiro, assim, você pode fazer isso, mas você, mesmo essa situação hipotética acontecendo, você teria uma janela muito curta para fazer as alterações antes de você ser percebido, porque é transparente. Então, tem várias pessoas trabalhando naquele network, vendo como as coisas estão evoluindo, e qualquer alteração inorgânica naquilo é percebível, assim, num período Instantâneo. curto, Então, Que assim, por legal. isso que a gente fala que é totalmente, assim, seguro, tipo, é uma das últimas abordagens quando vem cibersegurança, é o blockchain. E o que a sociedade em si ganha com o blockchain, no sentido de, nós, meros mortais aqui, como que ele vai ser inserido e vai trazer segurança ou não? Quais são os benefícios que a sociedade ganha com o blockchain? O blockchain, ele é das tecnologias disruptivas, ele é o mais abstrato, assim, porque ele tem muitos benefícios,
Porém, ele vai de encontro a algumas questões fundamentais da sociedade, por exemplo, o direito de ser esquecido. A LGPD traz esse direito, né? Então, você tem que ter o direito de retirar aquele seu dado de uma plataforma, se você quiser. Mas nem tudo, assim, é por isso que a gente tem que ter um certo critério quando você vai fazer uma aplicação que utiliza blockchain, porque as pessoas têm o direito de ser esquecidas, entendeu? Então, assim, eu fiz uma coisa, alterei, não quero mais fazer aquilo, não quero mais fazer parte daquilo, você tem o direito de não utilizar aquilo mais. Eu utilizei um aplicativo de comunicação que ele é armazenado no sistema blockchain, o que você falou está falado, assim, por mais que hoje em dia a gente tenha aí o print, né, para provar o que você falou está falado, quando a gente fala de uma questão de blockchain, ela está ali para sempre. Então, é quase que você colocar numa pedra, né? Então, isso é um ponto que não é ruim, porque... Mas você tem que analisar com critério. Os benefícios para a sociedade que eu vejo é praticidade, é autonomia dos dados, então você tem o direito de saber quem que está, quem tem aquele dado, o que é aquele dado que você inseriu naquela plataforma está fazendo, quem que é se tem qual que é o sistema, se não tem dono, e por aí vai. Então, isso aí te dá uma autonomia como usuário, né, do ambiente virtual muito grande. Você tem uma segurança de que o fluxo daquelas informações, ela tem um caminho único, né, que é adiante, então você não vai parar em lugar nenhum aquela sua informação, então está construída ali na cadeia. Muitas das aplicações, como elas são utilizadas com automatização de contrato, você retira o intermediário, então muitas das aplicações podem ser feitas um custo reduzido, porque vai direto do fornecedor para o consumidor. Então, tem um caminho longo até chegar nesse nível. Mas o benefício para a sociedade no geral é um ambiente virtual mais seguro. Um ambiente virtual em que você, como usuário, tem mais autonomia. Então, eu colocaria isso. Mas sendo completamente assim, honesta, ainda existe um lado negativo que a gente tem enfrentado isso atualmente, que é o alto nível de consumo de energia, né, que esses computadores exigem. Então, isso está sendo bastante discutido e tem que resolver isso, porque para você criar uma plataforma que vai atender o mundo inteiro, né, que pode fazer essa conexão sem fronteira, você tem que fazer com que seja sustentável, né, e que você não crie outro problema. Então, basicamente é isso. O lado positivo é um ambiente virtual com maior autonomia e segurança e menos manipulação, e o lado negativo é que a gente ainda tem que resolver o problema. Existem outros problemas, mas o que eu consideraria mais relevante no momento é a questão do consumo de energia. Sim, legal. Acho que a gente pode aprofundar agora um pouquinho, né? Já demos aí uma Acabou, pincelada. né, Juliana? Eu posso falar também, não é só você também, não. Por favor, senhor Leca. Eu gosto de dinheiro. As minhas perguntas é todo voltado para o financeiro. Fabrícia, e que diabo que é esse de NFT e por que ele está ligado ao blockchain? NFT significa Non-Fungible Token. Então, assim, basicamente, quando a gente fala de token, é basicamente uma combinação de códigos, né, que é inalterável. Então, você pega ali, vamos supor, você digitaliza uma imagem ou qualquer coisa, você pode quebrar ela em pedaços, small tokens, ou você pode tokenizá-la total, assim, e aquilo ali vira um códigozão, que a gente chama de hash. E aquilo ali é único. Então, você tem aquela imagem ali, ou seja lá o que for, como sendo única. Então, se você pegar uma nota de real, você vai ver similaridades com relação a esse processo, porque ela tem várias séries, ali, o número de série, outros adereços que vão fazer com que aquela nota de R$50 seja única, e você não pode simplesmente chegar na fotocópia lá e copiar, entendeu? Porque vão ter duas cédulas com a mesma série.
Então, isso faz com que o dinheiro seja único, e essa mesma ideia de unicidade, originalidade, é transferida para o ambiente virtual, que hoje em dia, por exemplo, a gente tira uma foto, eu posso te mandar uma foto, a foto que a gente tirou, eu mando para você, eu fico com a foto, tem 2 fotos iguais, eu posso postar nas minhas redes sociais, você pode fazer o que você quiser, mas nós dois somos detentores. Com o NFT, não. Ele é non-fungible, tipo, infungível, como no termo jurídico. Então, uma vez que eu tenho aquele hash daquela imagem, ela é minha, ela é única. Então, é basicamente essa ideia de trazer escassez e originalidade para o ambiente virtual, fazer com que aquelas informações ali sejam transferidas com o direito à propriedade posse também. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo da fotografia, eu tirei uma fotografia, coloquei ela no NFT. Se eu mandar minha fotografia para você, eu já não tenho ela mais, entendeu? Se eu Uhum. mandar o meu hash para você transferir para você, eu já não tenho ele mais. Ele já não é meu, ele é do Leleca. E a galera tá ganhando dinheiro agora com NFT, né? Eu tava pesquisando aqui e eu vi que tem um artista, Mike Winkelmann. Eu vou colocar a imagenzinha dele aqui embaixo para vocês verem. É uma arte que ele fez digital e ele leiloou essa arte pelo NFT, né? Por nada mais, nada menos que. Cadê o trem? 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. E outra coisa, estão leiloando o código-fonte da criação da internet, de quando foi criada a internet. O criador, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê ele dele? Cadê ele dele? Esqueci, não achei não. Enfim, criador da internet, resolveu ganhar dinheiro a primeira vez na vida, porque desde quando ele criou, ele nunca ganhou dinheiro com isso, porque ele tornou a criação dele de domínio público, então é de todo mundo. Mas o código-fonte, que são 9.500 e poucas linhas da programação da internet, foi para leilão e já está em mais de 50 milhões de dólares o valor dela. O código-fonte não dá para colocar aqui não, porque é muito grande. Mas uma outra imagem que eu vou colocar aqui para vocês verem. Você lembra daquela menininha? É o meme da menininha que tem uma casa pegando fogo do lado e ela com aquela carinha assim? Uhum. Não sei o quê. Aquela menininha hoje ela tem 21 anos de idade e ela leiloou o meme dela, porque ela foi lá para o NFT, colocou esses negocinhos tudo e é dela, e foi leiloado por 400 mil dólares aquele meme. Olha pra você ver que loucura. Já estou mudando a minha ideia, porque eu falava que meu medo contemporâneo era virar meme. Eu acho que eu já quero virar meme. Tá dando grana, filha. É, mas aproveitando essa questão do NFT, que você me deu a oportunidade de falar, de tudo que eu tenho visto assim de aplicações de blockchain, o NFT é o que eu acho mais interessante. Não por esses exemplos, né, que você gera, né, um meme, e é difícil pra gente entender, né, a gente que, sei lá, trabalha, tem salário, paga conta e tal, como assim alguém paga 350 mil numa imagem, que é uma imagem, né? Mas quando você pensa no modelo de negócios que o NFT propicia, e a forma como ele, assim, ele é fácil de você visualizar, porque você passa a propriedade de algo virtual ali, você que é o dono, então você é um colecionador, mas você já não tem aquilo mais. Então, essa ideia, que é uma ideia um pouco abstrata da gente pensar, muito embora a gente tenha o dinheiro que faz a mesma coisa, como assim um papel vale, né? Então, às vezes é difícil a gente quebrar esse paradigma psicológico. O NFT ajuda a trazer isso para o blockchain. Então, é uma forma de você criar escassez, de você criar validação de conteúdo, e você pode utilizar aqui esse modelo de negócio para várias coisas. Então, a gente está falando de NFT agora, plataformas especializadas em transferência de colecionáveis. Porém, no futuro, isso pode ser um livro, entendeu? Você vai criar essa plataforma que vai, em vez de eu imprimir, ou então de eu te dar acesso, ou então de pagar a Amazon, Kindle, você tem essa plataforma que disponibiliza
o fornecedor, que é o autor do livro, para o consumidor. Então, você tem essa coisa sem precisar do intermediário. Então, acho que o NFT está trazendo isso como modelo de negócios. E um ponto forte, agora já não falando de modelo de negócios, mas quando vem o NFT, é quando você fala de comunidade. E comunidade é uma coisa muito forte hoje na internet. Então, você tem comunidade do seguidor tal, você tem a comunidade LGBT, você tem a comunidade que fala de design, de PNP, e você tem os grandes nomes. Então, essas pessoas que estão à frente dessas comunidades, eles podem, por exemplo, criar, sei lá, a gente pega o primeiro PMBOK e faz uma ação beneficente e cria um NFT do PMBOK. Quem é, tipo, project manager aí, gerente de projeto enlouquecido e quer, tipo, colocar na parede alguma coisa ali, vai ver valor naquilo. Entendeu? Então, imagine, igual você deu o exemplo do fundador da internet, você vai em um show do, sei lá, a pessoa que tem o primeiro show do Nirvana, pega aquela imagem e cria um NFT. Então, para as pessoas que são fãs do Nirvana, aquilo é tipo um colecionável, entendeu? Então, isso aí, essa ideia de comunidade está andando assim de braços dados com esse conceito de NFT. Então, não pense assim, não é que você vai entrar aí, pegar um print screen e criar um NFT, colocar para vender, que as pessoas vão pagar 350 mil no seu NFT. Você tem que ter uma proposta, sim. Eu sugiro que você pense nisso como uma proposta de criar uma comunidade. Então, assim, o que é algo que eu acho legal que eu posso fomentar no meio dessa galera que eu ando, que é algo que eles vão falar assim, poxa, eu queria ter aquilo, aquela vontade, igual o Clubhouse, quando tem o invite, né? Todo mundo queria, tipo, ninguém conhecia o Clubhouse, no outro dia tava todo mundo querendo, eu preciso, até conseguir entrar uma semana e nunca mais entrar de novo. Mas Acabou, durante aqueles 3 dias, assim, você estava enlouquecido. Então, é a mesma ideia. O NFT trabalha muito isso com a psicologia humana, sabe? E é uma aplicação do blockchain também que é meio, sei lá, eu acho que bem abstrato. As outras duas perguntas que eu ia fazer, você acabou respondendo também, que eu ficou meio com a Juliana, que era a questão do Bitcoin, você já falou, e o impacto do blockchain na sociedade, você também já falou. Então, você quer dar um resuminho aí? Eu gostaria de explicar um pouquinho, assim, que as pessoas ficam um pouco confusas, 2 pontos sobre Bitcoin. Não sou expert em Bitcoin, tá? Mas como eu tenho, né, basicamente respirado blockchain nos últimos 4 anos, não tem como você fazer isso sem você conhecer um pouco de Bitcoin. As pessoas ficam um pouco confusas com ser tão volátil, né? Como assim, sabe? Tipo, é uma montanha-russa. Você tá pensando em investir em Bitcoin, você chega lá, investe, aí numa semana você tem uma excelente notícia, na outra semana você vê o Elon Musk falando que vai vender Tesla, utilizando o Bitcoin, aí vai lá pro alto. Aí na outra semana você vê o Elon Musk falando que não vai vender mais Tesla porque consome muita energia e vai lá embaixo. Aí todo mundo fica assim, arrancando os cabelos. Só explicar um pouquinho que Bitcoin é um excelente investimento, é um investimento de alto risco e de longo termo. Tá? Então você tem essas duas vertentes. Se você precisa de um investimento para curto período, não sugiro, mas se você está numa idade entre 25 a 40 anos, você tem condição de colocar algum capital de risco ali nos seus investimentos e você tem tempo para poder esperar aquilo amadurecer, eu sugiro sim, né, com bastante parcimônia, porque é uma excelente ideia, é um excelente conceito. Porém, essa volatilidade que a gente está vendo agora é em razão da pouca utilização na vida real. Então, eu já dei esse exemplo aqui antes, em um dos outros episódios que eu não lembro. É a mesma coisa de você ter um telefone. Então, vamos pensar assim, na época que o primeiro telefone, Graham Bell fez o primeiro telefone. Ele vai ligar para quem? Entendeu? Então, assim, o telefone é interessantíssimo, essa tecnologia. Poxa, eu não preciso ir lá na pessoa para conversar com ela. Mas ele vai ser proporcionalmente interessante na medida que mais pessoas vão utilizar. Mesma coisa em e-mail na década de 90. Você teve ali o Outlook, você teve vários sistemas de e-mail sendo disponibilizados, mas as pessoas não utilizavam aquilo. Né? Então, você associava um pouco com a questão de carta. Então, não tinha aplicabilidade
que a gente tem hoje, né, depois de 30 anos de e-mail, por aí você manda documento, você prova, você faz, você tem o registro de conversas, você consegue apontar erros através de e-mail, isso tudo adiciona valor na sua solução. Então, assim, foi um longo caminho para do telefone, para ele ser, assim, o que a gente chama de mainstream, tá em todos os lugares, e-mails e por aí vai. Com Bitcoin vai ser a mesma coisa. Então, à medida que, por exemplo, por que quando o Elon Musk falou que ia utilizar, foi lá para o alto? Porque tinha uma aplicabilidade. Então, por exemplo, o Elon Musk vai receber o Bitcoin, provavelmente ele vai pagar a empresa de aço com Bitcoin. Tem essa possibilidade, então mais pessoas vão estar utilizando. Então, assim, tem uma aplicação prática do Bitcoin. Hoje a gente ainda não está lá por alguns motivos, assim, muita questão envolvendo autonomia de governos, né, porque é uma moeda paralela, é uma moeda extremamente forte, porque ela não está sujeita à inflação. Então você dá autonomia para o cidadão, né, você é uma moeda que vários lugares aceitam, então você não precisa ter aquela troca de câmbio, mas ainda assim pelo número de consumo de energia e por aí vai, questões governamentais, em alguns nos Estados Unidos é proibido. No Brasil, acho que não teve um parecer ainda, mas se você for analisar a lei, pode ser que gere um precedente ali que você fala que isso pode Mas já ser tem proibido também. empresas que estão utilizando como sem problema nenhum. Mas aí vamos supor, você vai declarar um imposto de renda, sabe? Tem muitas coisas ainda Sim, para ser, assim, termos de tributação, o dinheiro está saindo, o dinheiro está saindo, como que o governo vai reter aquilo? Ele não tem acesso ao network, entendeu? Então, assim, tem várias coisas. Então, eu vou falar de uma empresa que fatura lá no Simples, sei lá, 300 mil por ano, ok. Mas vamos pegar uma Uzi Minas que vai receber Bitcoin do Elon Musk, entendeu? Então, é esse tipo de dificuldade que ainda está apresentado. E a falta de. Então, assim, o Elon Musk, que é um cara que eu acho um pé no saco, É um sabe? fanfarrão. Ele chega lá, enche a, aí, tipo assim, já vem o Elon Musk, aí manda o Bitcoin lá pra cima, aí todo mundo vai investir. Aí na semana, tipo assim, velho, você não sabia que Bitcoin consumia muita energia, por isso que você vai falar que não. Então, aí vai lá pra baixo. Então, tá muito sujeito a essas efemeridades ainda. Então, mas assim, mas daqui 10, 15 anos, tranquilo, que está utilizando essas questões de regulamentação, essa questão de consumo de energia vão ser superadas, com certeza, e então vai ser tipo o telefone hoje em dia, todo mundo tem, entendeu? Então, assim, se você está nessa área de investimento, você tem tolerância a risco, eu sugiro. O motivo de ser volátil é o que eu ainda falo, é o que eu já falei, não tem tanta implementação na vida cotidiana, né? Então, isso vai ter algumas alternâncias, mas assim, em 10, 15 anos isso está superado, e quem chegou primeiro bebe água limpa e por aí vai. Com certeza. E o povo fica desesperado aí, quem anda perdendo as chavinhas do Bitcoin. Teve uma história esses dias para trás que o menino perdeu, acho que 10 milhões de 10 reais. milhões. Tem até um Tá episódio do louco. Big Bang Theory que eles fazem isso. Outra coisa que eu queria explicar também. Quando a gente fala de blockchain, é um sistema, uma forma de organizar dados. Quando você fala de Bitcoin, ele é o blockchain assim, raiz. Ele é aberto, é um network aberto, não tem dono, não tem nada, você entra lá transparente e tal. Mas por conta disso, você adiciona uma nova camada de segurança que seria as carteiras, que chama de wallet. Então, você tem aquilo ali armazenado, algumas parecem até parece uma carteira mesmo, as quadradinhos, um hardware, assim, parece um pendrive grande. Então, aquilo é uma forma de você armazenar, ter segurança, que seus rastros estão em um lugar seguro, porque é responsabilidade sua. Você não tem um banco para falar assim, olha, meu dinheiro estava aqui, não, está num network aberto. Então, você coloca essa wallet, essa carteira, para você conseguir gerenciar os seus bitcoins. Então, se você perde a carteira, você perde o acesso da carteira, por ser altamente seguro e inhackeável praticamente, você perdeu. Mas casos como esse, são exceções. Hoje em dia as pessoas já têm depois de 11 anos, né, tem uma maturidade na utilização do sistema. Mas se você está pensando
E também é muito assim, se você não está utilizando nenhuma outra carteira, ou já tem carteiras virtuais, mas aí você vai precisar de um intermediário. Agora, se você quer ser raiz mesmo, não quero que ninguém mexa nas minhas coisas, você vai precisar da carteira e você vai ter que gerenciar, mudar o seu comportamento com relação a isso, porque se acontecer, no pior dos casos, aí já era. Mas Já muita era. gente que não é tão raiz assim, não é tão contra o sistema, utiliza essas outras carteiras, que são pessoas que, como se fosse, eles têm a custódia, então eles são responsáveis para manter a sua carteira lá, e eles cobram uma taxa de você, e qualquer BO que dá na sua carteira, eles têm como fazer um procedimento de conhecer o seu cliente, né, know your client, e averiguar ali e recuperar. Mas tem essas duas opções. Muito que bem, foi muito esclarecedor esse negócio de blockchain aí. Esse trem é esquisito demais, gente. Um E dia eu eu vou tenho entender, não consigo entender ainda eu não. tenho uma notícia. Você É. quer fazer esse quadro? O quadro que você falou, Laleca? Gente, tem quadro novo agora na ABC Dados. Aí, Fábio, você pode incluir essa notícia no quadro. Como é que é o nome Então, do quadro? informações relevantes e eu não tô nem aí. Vocês vão entender com as notícias. Primeira notícia. Deixa eu começar com a minha. Tá bom, para falar. Olha, informações não tão relevantes. Essa semana passada eu fiz 4 anos de casamento, Olha, 24 de junho. 4 anos atrás estávamos todos tomando café especial, né, para comemorar meu estávamos. casamento. E como presente de casamento, olha só como é que eu sou high-tech. Eu pedi um NFT do Felipe Neto. Oh, meu Deus. Eu sou proprietária de um NFT do Felipe Neto. Eu tô até com ele aqui na minha. Você manda pra gente para poder colocar aqui no vídeo pra galera ver o seu Pois é. NFT. Tem vários, assim, tem vários NFTs que você pode ver lá do Felipe Neto. Tinha o Elytra, que ele era R$ 500, que ele tem poderes especiais no cartãozinho dele. Mas tinha 50 e foram vendidos, assim, tipo, em 10 minutos. Eu comprei o Rapidex Múltipla, custou R$ 100. Ainda tem Gente, 80 disponíveis. E é muito. por que eu falei do meu casamento? É que eu vou guardar esse NFT e eu vou vender quando eu fizer 25 anos de casado Para fazer a festa pra gente, né? e vou viajar. Assim, Olha, por favor, pessoal, faça o olha, gente. NFT acontecer, Mas tinha tanto porque NFT no mundo, você tinha que comprar o do Felipe Neto. mas super fácil, assim, é um belo comprar NFT, porque muitos não aceitam cartão de crédito, você já tem que ter uma carteira em Bitcoin, De, então, de assim, Bitcoin. esse daí não, isso é super fácil, cheguei lá, paguei no boleto, porque não tinha Oh, cartão de crédito no Brasil, paguei no boleto, validou meu boleto, já entrou lá, tô no meu colecionável, já mandei e-mail lá, perguntei que eu também quero colecionar, eu quero ser uma pessoa, eu vou criar, olha só a minha ideia, gente. Pode copiar, tá? Se vocês quiserem. Eu vou fazer colecionáveis LGBT ícones. agora eu gostei. Aí Agora eu já tenho uma imagem lá da Thelma e Louise dando um beijinho na boca, comemorando os 20 e tantos anos do filme, e vai ser meu primeiro NFT, que é o meu filme preferido, LGBT. Tipo assim, ele não é tão LGBT, ele é mais feminista que LGBT. Então, essas coisas, sabe, de personagens icônicos, então vai ser minha comunidade. Então, quem tá aí é a minha comunidade que eu quero desenvolver voltado para a comunidade LGBT com NFT Agora, colecionáveis. imagina NFT de Star Wars, gente. Eu vou ficar. Vou à Nossa, falência. meu Deus, nem vou falar isso aqui em casa. Ô, Felipe! Nem Vamos vou pensar. colecionar, Felipe! Então vamos lá para as notícias relevantes e eu não tô nem aí. Como Anitta, tecnologia e regulamentação podem revolucionar o sistema financeiro. Para quem ficou boiando, a Anitta aceitou esses dias um convite para entrar para o conselho de administração do Nubank. A cantora foi convidada para integrar o colegiado e a fintech explicou que a Anitta tem conhecimento de marketing e construção de marcas. Agora pensa bem, gente. Anitta, conselho de administração de um banco. Botar para quebrar Poderosa. lá.
Show da poderosa, show da poderosa. Fica a dica e até um tema para a gente ter discutir isso aqui no ABC Dados. Segunda notícia, algoritmos de recrutamento precisam de revisão? A gente chegou até a discutir isso no episódio anterior, com a Nayara e com a Nana, sobre a questão do algoritmo racial. Isso tem muito a ver. Então, é relevante, mas a galera não está conectada nisso ainda. Terceira informação relevante. Sucesso dos anos 90, o bichinho virtual Tamagotchi renasce. Mentira! É verdade, é verdade. Então, o pessoal saudosista do Tamagotchi, fica esperto aí que está vindo a versão melhorada dele. Nossa E Senhora. quarta notícia, não menos importante, essa também pode ser até irrelevante para algumas pessoas, mas é uma informação relevante e fazer a gente pensar como que chegou a isso. Facebook, essa semana, chegou à marca, do valor da marca dela, de $1 trilhão. Nenhuma empresa do planeta e na história da humanidade chegou a esse valor, velho. Sério. Dominou o planeta já. Queria só um terço. Gente, a gente tem muito que abrir a cabeça. 0,00001% disso. Aqui, essa coisa que eu tô falando com você, olha só justificar um pouco, pegando esse gancho do Facebook. O Felipe Neto, outro dia eu tava no carro, olha só, na casa dos 30 anos, a minha esposa na casa dos 30 anos, a gente tava discutindo o que ele tinha falado de um Twitter lá, do Alan dos Santos, babá. Nós duas, tipo assim, duas adultas discutindo. A Carolina tem a sobrinha dela, que a gente monitora quais são os aplicativos que ela baixa. Ela estava baixando, a gente recebeu um e-mail falando que ela tinha baixado o Minecraft para jogar, né, com o Felipe Neto. Aí a Carolina liberou o acesso do Instagram dela. Ela tem 12 anos. Primeira pessoa que ela seguiu foi o Felipe Neto. Entendeu? O sobrinho mais novo da Carolina, minha sobrinha, sou apaixonada pelo Lucas Neto, que é irmão do Felipe Neto. Então, assim, cara, são tipo 2 gerações, né? Quase que 3, falando da mesma pessoa, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente é cheio de preconceito, mas, na verdade, é a tendência. Você vai pensar no Facebook. Se você chegasse na década de 90 e falar que o Facebook ia ter mais valor de mercado que uma Uzi Minas, por exemplo, com aquelas 9 quilômetros de extensão de fábrica em Ipatinga, gerando não sei quantos mil empregos, o Facebook, que é uma plataforma virtual, compra, sei lá, quantas Uzi Minas, entendeu? Então, assim, acho que é coisa meio que você quebrar um pouco o paradigma e diminuir um pouco o preconceito, então, o que a gente acha que é infantil, porque daqui 10, 15 anos, 20 anos, eu posso estar indo lá para Maldivas, nós 3, minha esposa, porque eu vendi um NFT, olha só. Entendeu? Ainda bem que vai ficar guardado esse áudio, porque eu tenho dois desafios. Primeiro, ficar casada até 25 anos, que não é fácil. E segundo, fazer o NFT acontecer. Entendeu? Tipo assim. E o Felipe Neto não arrumar nenhuma confusão e tal. E até lá, Felipe Neto pode ser até presidente do Brasil. Pois é. Eu vou colocar lá para vender meu NFT. Ó, comprei no primeiro dia que lançou. É o Power Linux, blá, blá, blá. Tá aqui, você quer comprar? Quanto você quer? $350 mil. É. Agora projetar, né? Agora projetar pra coisa acontecer. Então tá, a gente já finalizou os assuntos e a gente não podia deixar de passar em branco esse mês de junho, foi o mês do orgulho LGBTQIA+. Essa semana foi comemorado o Dia do Orgulho também, foi dia 28, né? Acho que é 28. Sim. 28, Dia do Orgulho. E eu queria falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre... E eu estava lendo hoje, e foi lançado ano passado, mas por conta do mês do orgulho, saíram várias notícias sobre o orgulho, e eu vi que foi lançado um livro, aí eu fiquei muito saudosista, porque o livro chama Criança Viada, é do escritor Ícaro Machado, e já está à venda nas melhores livrarias, e a ideia desse livro dele foi trazer
Voz para os Silenciados e produzir literatura LGBTQIAP+, que grite o que está emudecido. Aí eu lembrei do blog Criança Viada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o livro com o blog. E eu lembro que eu fiz parte desse blog. Ai, saudade do blog Criança Viada. Foi inclusive a foto do perfil durante um período, né? Não, todo mês de outubro, essa fotinha tá lá. A minha fotinha tá lá. Em todas as redes sociais. Eu esqueci como é que os meninos me chamavam. Garota não sei o que na motoca. Garota viada na motoca. Era garota viada mesmo, criança viada. Maravilhosa aquela foto. E, além disso, trazer uma informação importante. Que a galera fica perguntando, e eu vi muito na TV durante essa semana, o pessoal perguntando, que diabo é essa sigla gigantesca? Não é gay sapatão? Não é só gay sapatão, não, gente. Então, eu trouxe algumas letrinhas, não todas, mas algumas letrinhas, para lembrar o que significa o LGBTQIAP+. Já falamos também disso já falamos em episódios anteriores falando. Então, só para lembrar, L é de lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o T de transgênero. Epa, peraí que pulei uma galera. Que? Lésbica, Q de queer. O queer, não necessariamente a pessoa é gay ou lésbica ou bissexual, ela pode ser até hétero e ela se identificar como queer. I de intersexual, que é a pessoa que nasce com anatomia reprodutiva sexual ou ainda com um padrão de cromossomos, que não quer ser classificado como sendo de macho ou fêmea. Então, ela é ela. Ela não é homem, não é mulher. Masculino ou feminino, né? Feminino, não é nada. Ela é o intersexual. O assexual, que é a pessoa que não é atraída sexualmente por ninguém. O pansexual, que eu já expliquei também no outro episódio, que não é quem gosta de planta, de árvore. Ele gosta de pessoas, independente do que ela seja. E o maisinho, que significa mais mesmo, que pode ser para qualquer pessoa que se identifique com qualquer coisa que não esteja classificado pela sociedade. Mas já aumentaram as letras aí para LGBTQICAAPF2K+. E aí é para a gente poder encaixar a Juliana também no meio das siglas, que como aliada, como família, como amiga, você está incluidinha aí também, Ju, no nosso alfabeto queer. Eu acho que a Juliana se encaixaria como queer. Ju, queer. Eu acho que, tipo assim, mas não faz diferença qual que você se relaciona. Tipo, isso não é critério pra ela, não. Ela é hétero, mas tipo assim, interessa o que você é. Eu vou te perguntar o que você é. É hétero que anda no meio das gays, da sapatão. Tem nada a ver com quem você está transando. Não tem nada a ver com isso. Então é isso. É isso, então, galera. Por hoje é só. Hoje. Então, ficamos assim. Um beijo grande para todo mundo, para vocês. Antes de terminar, se você tiver alguma outra pergunta que você queria fazer sobre blockchain, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. E espero que a gente tenha respondido as ideias mais, assim, que estão na superfície, né? Que as pessoas têm um receio, né? De parecer que não sabe absolutamente nada, o que é isso e tal. Mas se tiver alguma outra questão que vocês queiram saber e que não foi abordada aqui, pode deixar no comentário que a gente vai lá responder. Boa, é isso aí. E não se esqueça de clicar no sininho, seguir nas redes sociais e blá 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 blá. Beijo do Gosto. Beijo, gente. Beijo.